O David, ele era muito puro, né? Então, o que que acontece? Olha, eu já falei que a minha perseguição vem desde criança. Então, minha mãe orava quando a gente nem morava aqui ainda nesse lugar. Ela orava e ela tinha a visão do David saindo do Vale dos Ossos para lutar. É o que acontece agora. Ele está morto e a memória dele é como se saísse do Vale dos Ossos para lutar, né? O que que acontece? Ele, eu fui muito caluniada quando eu era criança. Meu pai trouxe o carro de um vizinho, do patrão dele, e aí um vizinho foi e denunciou que o carro era roubado. E aí a polícia veio. E aí a polícia pegou, o meu pai tinha os documentos tudo, era do patrão do meu pai. O patrão do meu pai tinha bebido e não podia levar o carro, dirigir, deixou o carro com meu pai. E aí esse policial foi e escrachou meu vizinho, o seu Tarcísio. E a dona Gracinha, né, a família. Depois fizeram a novela com ela, que é Meu Pé de Laranja Lima, que é a dona Santinha e seu Gabriel. Né? A novela retrata muito isso, tanto que o filho, na novela é o Vavá, é o Zezé que é acusado de roubar, que no caso o Zezé sou eu, e quem roubou foi o filho, o Vavá, o filho do seu Gabriel, que é o seu Tarcísio, né? Que ele é considerado na novela como fofoqueiro. O que acontece? Eu levei isso aí durante a minha vida. Eles me perseguiram por causa dessa calúnia, porque ela falou para todo mundo que o carro era roubado, que minha família era ladra, né? Quando eu era criança, aí ela falou, mas viu que eu não tinha a unha quebrada. Mas essa unha quebrada minha, eu tinha 4 anos de idade, quando estava entrando um português, ele estava entrando pelo telhado, eu vi uma pé com a bota deitada na cama e eu vi toda uma família dormindo e ele lá com o pé. Minha família dormindo e ele lá com o pé, e eu acordada lá vendo uma pé com a bota entrando dentro do telhado, lá no telhado. Eu só vi a bota masculina grande, né? Eu fui lá fora ver, ele veio correndo atrás de mim. Eu entrei, fechei a porta e quebrei a unha. E aí aí ele fugiu, com o meu grito ele fugiu, meu pai foi atrás dele. Era um português, chamava Carmindo. Então, essa dona Gracinha chamou eu para ser anjinho da Igreja Católica. A minha mãe não deixou eu ser anjinho da Igreja Católica, porque minha mãe não comemorava Natal, né? O que aconteceu? Aí fizeram armadilha para mim de chamar para receber presente. Eu era criança e não deram presente para se vingar da minha mãe, né? Porque ela não comemorava Natal. E se vingaram esse tempo todo de mim, dizendo que eu não tinha roupa. Aí a Globo fez aquele o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a Emília, a boneca de milho, que não tinha, a boneca feita de trapos, né? Porque a Ana Rosa e a Rosana tinham vestido, as filhas da dona Gracinha tinham vestidos e eu não tinha muitos vestidos. Então eles falavam, e eu tinha roça de milho. Meu pai dava milho para todos os vizinhos. A gente tinha milho, mas não tinha roupa, né? E ela tinha roupa, mas não tinha milho. Aí fizeram a Emília com a roupa a Emília é uma boneca de milho feita de roupa de resto de roupa, a Emília. E o anjinho que a Emília trancou porque ele tinha asa quebrada, ele caiu, seria eu. Asa quebrada é a unha minha, que eles falaram que eu roubei porque eu não tinha unha, quebrei a unha. Então aquela calúnia do meu pai veio esses anos todos para mim, porque eu não tinha unha, né? Só que eu perdi a unha defendendo a casa de um ladrão, né, português. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para a quarta série, quinta série, comprei uma roupa nova, minha mãe comprou 2 calças, deu uma para mim, uma para minha irmã. O menino perguntou se eu tinha comprado ou roubado, porque eu nunca usava roupa nova. E aí o que aconteceu? O seu Vicente do bar, ele ainda existe hoje. Ele sempre dava dinheiro, trocou a mais para mim. Eu ia comprar uma coisa, ele dava dinheiro a mais. Eu ia lá e devolvia o dinheiro dele, né? No caso, eu acho que ele me testava. Na época eu não pensava assim. Agora eu sei que ele me testava, mas na época eu pensava, eu devolvia o dinheiro dele. Não pensava o que ele fazia, só devolvia. Ele me dava, trocou a mais, eu voltava lá e entregava o dinheiro. Isso aconteceu várias vezes, né? Então eu não ia roubar,
nos comércios. Como eles me tratam, hoje eu vou no comércio, eles inventam um monte de coisa. Que eu não posso comprar porque eu sou feia, porque eu não posso comprar porque que eu roubava. Eles inventam muita coisa para não deixar eu comprar, muitos pretextos, né? O David, ele passava essa luta por mim. Ele assim, o alvo foi para ele e nele ninguém vencia, porque ele era muito abençoado e as pessoas da igreja sabiam que ele era puro e bom. Então ninguém vencia ele. Muito abençoado, de uma pessoa muito abençoada por Deus, muito puro, Deus protege. Ele era muito abençoado, David. Então ia tudo, a todo alvo ia para cima dele, tanto do que atacava eu e do que atacava o Célio, né? Então ela está usando o passado dele agora para defender dela, do que ela atacava no passado. Ela atacava eu e o Célio, ela e o Naldo atacava eu e o Célio no passado. E Deus usava o David para defender eu e o Célio. Agora ela está usando o que o David fazia para me defender, né? Para defender eu e o Célio, e o que o Célio fazia também, para defender a família dela do que está voltando contra ela. Porque ela plantou isso. Então, olha só, ela plantou esse mal para mim, o mal que ela plantou para mim voltou para ela. E agora ela está tentando usar a minha família abençoada para defender ela do mal que ela plantou. Olha só, não é difícil? Ela matou o próprio irmão. Ela matou o próprio irmão por não ter humildade, por não ter... É um pingo de humildade. Se ela tivesse humildade, ela não estaria passando por isso. Não precisaria nada disso na vida dela. Sabe que é a pessoa querer fazer as coisas do seu jeito e não confiar no Senhor, não confiar em Deus? Ela não confiou em Deus. Ela quer fazer tudo do jeito dela, sabe? Ela pensa que o David pode defender ela das coisas ruins que ela fez contra mim, tomando meu lugar e o lugar da minha família. Então ela está usando o que ele fez para me defender dos ataques dela no passado, ela está usando para defender ela agora. Só que ela não vai conseguir isso. Que a vida é minha, a vida é do meu filho. E ela não vai conseguir esconder que ela que atacava. Ela está aqui, mas ela usa o povo é ingênuo, o povo da igreja, o povo é ingênuo, sabe? Alguns são maus, misturados, mas ela não usa os maus concorda com ela, já sabe que ela que atacava, mas tem o povo mais puro da igreja que não gosta, vai, deixa na mão do Senhor, sabe? É sempre assim, né? O Senhor faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte também. Eles têm que ter entendimento de não aceitar, porque eles sabem que era ela que atacava. Eles sabem que era ela que atacava, que o David, né, defendia, que Deus usava o David para defender. E agora ela está dizendo que o David defendia ela com aquilo que ela atacava. Como é que pode um negócio desse? Né? Ela falou muitas vezes aqui, ela fez o gesto, fale com a mão para mim. Como se ela fosse o David também. Olha só, ela fazia aqui, ó, fale com a mão para mim, fale com a mão para mim. Fizeram praticamente eu falar com a mão, porque aqui eu falo com a mão praticamente, né? Né? Eu não tenho liberdade para falar, eu estou falando com a mão, porque praticamente eu escrevo. Olha, a melhor coisa é ninguém continuar seguindo a Selma, porque todo mundo tem que seguir Jesus. Quem seguir a Selma, olha, vai acabar como ela, sabe? Tendo que ir lá atrás buscar alguém para livrar de coisa que ela fez. E vai acabar, sabe? Daqui a pouco ela não sabe mais nada, ela vai cair, ó. Sabe o que vai acontecer? Ela já está confusa. Nas considerações dela já está confusa. Você pode ver, olha só, como eu sou abençoada e como eu tento, olha, seguir o máximo de Jesus para eu não me perder. Porque, olha, não é coisa humana. Vocês veem que eu não me perco? Por que eu não me perco? É entendimento humano? Não é. Deus, ele não deixa eu me perder. Sabe? As pessoas falam, ela não se perde no raciocínio. Não é raciocínio. Eu não me perco na guia de Deus, que tenta me manter na verdade. A verdade ninguém perde. Ninguém se perde na verdade. Por que eu não perco? Eles falam que é raciocínio. Não é raciocínio, é a verdade. A verdade não deixa ninguém se perder. Ninguém fica confundido e envergonhado, tá andando no caminho reto da verdade. Não se perde. A mentira, o mentiroso, uma hora ele mentiu aqui, mentiu ali, cada hora uma mentira diferente, uma cai em contradição com a outra, a pessoa fica perdida. E quem segue, ó, fica confundido com a pessoa. E depois vai fazer o quê? Mas aí, e o que eu faço? Eu segui a cabeça dela até aqui e tô perdido. Vai ficar perdido? Vai ficar lost com ela?
É só, olha, quem seguiu ela até a queda do avião de Lost, né? Porque ela foi contra Jesus, Lost. Lost, já falei com o contrário de sol, né? E sobra um T, que todo mundo já sabe para que é, que ela tem que fazer com o T. Se ela quiser, porque o problema dela é que não, eu não dou palpite, nem palpite eu quero dar na vida dela. Segue o que ela quiser. Ela não aceitou o que Deus falou. Lost é o sol ao contrário, é Jesus ao contrário. Ela não aceitou. Quem não aceitou com ela, caiu com ela. Ninguém precisa ficar no erro. Olha, sabe quando você vai no caminho errado com alguém por amor? Uns foram por brincadeira, outros foram por amor, outros foram por outro interesse, mas todo mundo que seguiu o que ela falou estava tentando acertar o caminho certo. Teve uma boa intenção. Né? São poucos os que tiveram maldade mesmo, que sabe, fizeram o que fizeram por ódio para se vingar de mim, que nem esse povo aí do fundo. São poucos. A maioria foi por diversão, a maioria foi porque achava que estava fazendo certo ou que estava ajudando. Mas você vê que não, que ela está errada, não. Opa, volta para o caminho reto. O caminho reto não é o meu caminho. O caminho reto é o caminho de Jesus. E esse caminho que eu tento seguir também. Eu tento o máximo ficar dentro dele para eu não errar. Para eu não ficar, para ninguém falar que é o meu raciocínio, porque o raciocínio humano uma hora se confunde. O raciocínio humano uma hora se confunde, porque o ser humano é falho, né? Mas o caminho reto da verdade ninguém se confunde, é Deus. Por isso que eu falo. Ela tá confusa, tá atrapalhada e todo mundo tentando, sabe, pôr panos quentes, disfarçar, sabe? Não tem como, gente. Tem que admitir que ela é atrapalhada, que ela errou. Olha, teve algumas pessoas, que nem o Big Time Rush, naquele momento perceberam isso. Naquele momento eu já tinha percebido também. Quando eles fizeram isso, eu já sabia que aquela personagem era ela. Naquele momento, anos atrás, eu identifiquei a Selma ali. Ela é atrapalhadíssima, atrapalhou todo mundo e vocês ficam ainda insistindo nisso. Olha, isso vai de mal a pior para quem segue ela, né? Por quê? Porque chegou num limite de, sabe, de ela querer desenhar a caixa, na minha caixa, colocar coisa, colocar bode expiatório, colocar doente, colocar, a Sarah Connor eles me colocaram como doente, né? Eu doente, olha só, eu era uma pessoa doente, não eles eram os anormais, né? Era um monstro que perseguia uma criança no pré, que perseguia uma criança, sabe, no ventre da mãe, praticamente. É isso. Olha, eles são os monstros. Eles erraram os doces. Não era doce de macumba, não era doce sabe, de nazismo, porque o mousse verde é nazismo. É um mousse nazista. É um mousse nazista, o mousse verde. Né? E ele é totalmente o contrário, é a luz e trevas. O mousse verde é o contrário das uvas verdes, que é a videira de Cristo. Quem não aceita a videira está aceitando o nazismo, está aceitando o diabo, né? É isso. Quem ficar insistindo nesse negócio de chocolate que deram, que alguém anulando as uvas e aceitar o chocolate no lugar e o mousse verde, vai estar aceitando o nazismo. E o diabo por trás, porque o diabo é o pai do nazismo, né? É isso. Olha, ela está atacando meu irmão David. Se vocês conhecessem meu irmão David, ele era muito puro. Ele é tão puro que se vocês pudessem voltar no passado e ver, vocês vão ver que é ridículo atacar o David. Ele era puro, ele era quase um anjo. Ele é muito puro, as coisas ele era muito inocente. Deus usava ele. Então é até um pecado, é uma crueldade atacar uma pessoa que nem o David. E o Célio, ele não conhece a Selma, ele não conhece o Naldo, ele não conhece as pessoas que estão falando que ele está atacando. É o Naldo e esse cara do fundo que ataca todo mundo e joga a culpa em mim e no Célio. Porque quando eu respondo alguma coisa que alguém falou, eu venho e mostro que eu estou falando. Né? Naquela época que eles atacavam todo mundo, eu não reagia. Aí eles falavam que eu era ingênua. Vocês têm que
Olha, enquanto vocês estiverem me tratando uma mulher de Deus como ingênua, como boba, como burra, para proteger ela, vocês estão se enganando e seguindo ela até o abismo. É isso que vocês querem? Ó, é melhor voltar, sabe? E não aceitar o que ela fala. É a salvação individual. Vocês vão ficar sendo fiador da Selma?